nesse instante agora, fechar os nossos olhos, tentar tirar todas as nossas preocupações do dia a dia, centralizar o nosso pensamento, sentimento, nas forças de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão maior, pedindo as forças divinas que esclareçam o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos viver nessa vida de forma cada vez mais luminosa e tranquila, na justa preocupação de construir um mundo de felicidade, um mundo de paz, um mundo de fraternidade. E conscientes da proposta que o Cristo aqui nos traz, vamos fazer a prece que Ele um dia nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Bom, a gente vai falar num tema dessa noite que está baseado toda a nossa forma de evoluir e sentir a vida, que é o orgulho e a humildade. Do lado de uma virtude há um vício, do qual o nosso espírito está aqui na terra para aprender, a ter a habilidade para transformar os nossos sentimentos. Todos nós temos deficiências na alma, porque somos seres que viemos de um mundo de simplicidade e de imaturidade e ignorância, e partimos pela lei da evolução para um crescimento maior. Então, daí acontecer, em meio à nossa caminhada, pelo perpassar da nossa imaturidade, em vez da gente adquirir as virtudes, a gente entra no meio dos vícios. O orgulho está inscrito nas características humanas. Desde a formação da cultura humana, a gente vê o trabalho humano na busca do conhecimento, do esclarecimento, desse auto-saber, dessa autossuficiência, e nisso a alma começa a perder a simplicidade, a humildade. Se a gente vê o sistema das escolas humanas, hoje em dia, a gente vai ver um sistema de competição muito grande. A criança é preparada para tirar as melhores notas. É lógico que muitas já vêm com a inteligência, pelo processo da evolução, com a sabedoria inata, enquanto outras estão ainda apenas em crescimentos. E daí a gente vê a disparidade e um empenho quase que absurdo dos pais e dos professores em produzir na criança um sistema de competitividade, para que ela tenha a melhor nota e possa estar no primeiro lugar na sala a que se encontra. Enquanto que é natural o processo da inteligência, como é natural também o processo do dom que cada um traz no seu próprio espírito. Enquanto uns têm a facilidade nas artes, outros têm na ciência, outros têm na filosofia, outros têm em pequenos afazeres, mas que denota uma amabilidade, uma docilidade. A gente vê diversas profissões, em cada uma delas tendo a sua importância fundamental e que às vezes é pouco qualificada pelo processo humano, porque não é ali empreendido o esforço do intelecto. A gente vê um jardineiro que cuida bem das rosas, da plantação, fazendo com total carinho, com esmero, produzindo um benefício para os nossos olhos, e que muitas vezes na remuneração, na qualificação, fica muito a desejar. Então o ser humano às vezes é arbitrário, pelo orgulho, dessa pompa, desse intelecto. Se a pessoa não tiver a preparação de um estudo
dentro de uma completude, né, de um grau, a pessoa muitas vezes ela é relegada em plano secundário. Um lixeiro, uma lixeira que limpa as ruas durante a madrugada, né, e que no outro dia cedinho a gente vê toda aciada, né, a nossa cidade, né, alguém fez aquele serviço que tem uma importância muito fundamental para Deus, porque é uma qualificação de vital importância para nós humanos. Já pensou a gente encontrar uma rua toda bagunçada, cheia de lixo, de bagunça, né, proliferação de bactérias, né, de insetos nocivos à saúde humana, né, produzindo doenças, muitas vezes de ordem complexas, e alguém faz esse trabalho, tirando a sujidade das ruas e que quase sempre é relegada, que nem as pessoas dão o devido valor. Nos mundos espirituais, as coisas funcionam de forma bem diferente. Existe hierarquia? Existe, pelo processo da melhor aplicabilidade do esforço. Porque tem que haver essa qualificação mesmo. Aquele que mais se esforça tem o mérito. Porém, o mérito ele tem que ser igual tanto para o lixeiro da rua como para o médico que está no hospital. Ou para o prefeito que está na prefeitura. A subordinação não desqualifica o nosso processo. E nessa luta para empreender um esforço para melhor se mostrar perante a sociedade, perante os outros, né, o chamado orgulho. Tenho orgulho que meu filho foi formado em advogado, tenho orgulho que meu filho é um doutor. Então, essa pompa é que o Cristo veio nos mostrar que é um pouco diferente das situações humanas. E ele mostra da seguinte forma: a gente vê que ele é o governador da escola terrestre. As condições que ele vem para a terra, né, é de uma pessoa, de um indigente, que não tem recurso mínimo para pagar a estadia própria, ou seja, ter um próprio lar, e nem mesmo para pagar para poder ter a utilização de um abrigo. No dia que ele nasce, estava tudo tomado, porque naquela época tinha-se em comum que as pessoas deslocavam de um lugar para o outro e usavam as hospedarias, os hotéis, e não tinha lugar para que ele pudesse ali então ter um lugar condizente com a hierarquia dele, que é de um governador do planeta Terra. Ele nasce em meio aos animais, simbolicamente para mostrar para o ser humano, as nossas condições. Pensa, nós humanos, título humanos, somos humanos, e nem tampouco recebemos aquele que vieram do sol das estrelas, da amplidão dos universos, para habitar e nos mostrar um caminho de redenção, um caminho do qual a gente haveria de encontrar a nós mesmos, que até então não se saberia bem o porquê estava aqui nós na Terra. Ele que trouxe o sentido real para a vida humana. Inclusive a prece do Pai Nosso fala para nós assim na terra como no céu, tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Tudo tem uma prevalência, há uma unidade de consciência. Agora, por que ele nasceu naquela condição, dentro de uma estrebaria? Para mostrar para todos nós que os processos do qual a gente vivencia, seja ele na toga de um juiz ou na pele de um escravo, somos todos irmãos, filhos do grande Pai. São mecanismos de experimentação. Não há uma forma de mérito ou demérito. Que uns parece que a vida tudo sorri e abre campos para o trabalho, para o estudo, para a afetividade,
para o amor, enquanto que uns parecem tudo negar-se. Toda essa aparente provisão parece ser negada. A pessoa vem sem lar, sem teto, né? Sem o abrigo afetivo de um pai, de uma mãe. Muitas vezes nasce em meio a conflitos, às vezes nasce num lar desestruturado. Seria um agraciado e outro depreciado. Por que isso ocorre? Por que isso acontece? Muitos que renascem na experiência física volvem a novas experiências porque malbarataram em alguns processos essas mesmas. O sadio de hoje que mal utiliza a forma que está em si mesmo e através de um processo de desregramento, através de vícios inúmeros, estragando aquela organização, quando voltar novamente ao teatro da vida, vai vir na condição de doente. Não como forma de castigo, mas como forma de entender o quão é importante a vida, o quão importante é o corpo. Agora, aqueles que estão na condição muitas vezes sadios e vê o doente, muitas vezes se acha superior ao outro. Não, a experiência é igual para todos. Todos vão passar pelo mesmo processo. O mundo vai dar volta, tudo vai encaminhar para que as pessoas possam aprender, tanto na riqueza, quanto na pobreza, quanto na pele de um branco, como na pele de um negro, de um índio, de um civilizado, de um não civilizado, de um que nasce dentro de uma metrópole, de um que nasce dentro de uma favela. Todos os processos são iguais. Então esse orgulho, essa arrogância humana, que vieram das párias, das castas, das etimologias, dos processos políticos arbitrários, que muitas vezes, através de desregramentos incontáveis, colocaram o ser humano na posição de escravos. Não é por parte de Deus. Deus nos criou todos iguais, com o mesmo potencial. Mas haverá momentos, cuja luz nossos olhos não vão enxergar, e que a gente vai vir com os olhos apagados, dentro do processo de cegueira. Não é um castigo, é uma forma de olhar para dentro, de verificar o nosso próprio sentimento com relação à vida. Jesus bem falava: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará iluminado. Porque o que traz vida para nós não é praticamente a gente ter uma pessoa aparentemente saudável, enquanto que o nosso sentimento está adoecido. O medo de perder alguém faz com que nós tenhamos o egoísmo de querer reter, o orgulho de querer prender, e a gente passa a ter sofrimentos. Quando Maria no Calvário chora por causa que o Cristo estava sendo crucificado inocente, Jesus olha para Maria com toda a docilidade, com todo o amor, e fala para ela: mãe, eis aí o teu filho. Mostra João, e fala para João que o coração dele também estava pequenino, vendo o mestre querido que ele tanto amava, que ele tanto tinha respeito e carinho, e que somente trouxe o bem, está ali morrendo inocente naquela cruz. Fala para ele: eis aí a tua mãe. Quer dizer, mostra as leis de possibilidade do sentimento que deve engrandecer dentro da nossa alma, não só por um ser só, mas por todos. Que a dor do João é igual a do Manuel, que é igual a do Joaquim, que não é diferente da dor de qualquer um de nós, que passamos muitas vezes pela privação para entender os processos de crescimento.
não é para defraudar a nós. Quando o nosso filho nasce com a excepcionalidade, e muitas vezes nós, pais, mães, na nossa inocência, nós pedimos inconscientemente para as leis do universo que nos dê um filho sadio. Nós encontramos apenas na forma do humano sadio a forma melhor. Nós não queremos que nosso filho tenha um bom coração, que se Deus deu ele a prisão momentânea num corpo, onde ele não pode exercer a capacidade intelectual, é porque muito ele já malbaratou aquilo. E já pensou a gente receber um filho e ver hoje ou amanhã ele está ali dizimando vidas, ceifando pessoas inocentes, através de uma imaturidade, de uma ignorância que está ali, incita em seu próprio ser, que através de desregramento múltiplos levou ela àquela condição. Então Deus deu aquele bloqueio, mas nós na inocência pedimos ao Deus do céu que livra nossos filhos de ser um excepcional. E quando a gente vê tanta docilidade numa criança que muitas vezes não tem a capacidade do raciocínio, mas através daquele bloqueio, daquele pensamento, daquela intelectualidade, ele desenvolve características de amor. Quantos filhos excepcionais que dão alegria para os pais, tocando às vezes instrumentos que nem sabem de onde e como eles aprenderam, eles passam a musicar, a trabalhar, né? Nós pensamos que no nosso orgulho, que ter um filho excepcional é algo ultrajante para nós, e não é. Ver uma criança nascer muitas vezes com um problema na estrutura corporal, vir sem um bracinho, sem uma perninha, ou vir com a imobilidade, e nós, na nossa ignorância, a gente pensa, por que Deus, na infinita glória e misericórdia, não trouxe ele sadio para nós? Porque tantas privações que muitas vezes ele tem que deslocar um esforço quase hércules para movimentar aquela estrutura deficitária, mas que através daquela estrutura ele vai vendo que todos no mundo sofrem privações de todas as naturezas. E não é vergonha a gente vir com os órgãos bloqueados, é vergonha a gente ter ele sadio e utilizar tudo aquilo que vier de potencial de humano e de bom e de belo e colocar a serviço dos vícios da terra, da maldade, da sexualidade desregrada, que muitas vezes leva a pessoa a estar de loucura, porque a pessoa vai perdendo o sentido da beleza do carinho, do respeito que um deve nutrir para com o outro, e passa muitas vezes a se auto-agredir, ou depreciar, ou afastar, porque não compõe a nossa maneira de ser, de sentir ou de pensar. Gente, são 7,5 bilhões de almas. Não é possível que não tenha outras que possam nos dar a conotação de alegria, e que a gente precisa felicitar outros por causa dos nossos desejos, por causa das nossas necessidades, daquilo que a gente pensa que é real para nós. Na escola a gente passa por esses processos, quando a gente está com a mente juvenil. Eu estou com 52 anos, eu aprendi muita coisa nesse sentido. Quando a gente está na escola, né, a gente vê A gosta de B, que gosta de C, que gosta de D. Então parece que o coraçãozinho da gente está no local onde a gente não está alocado. E para nós muitas vezes causa uma dor, porque a gente pensa, não, tem que ser aquilo, se não for aquilo não serve. Se a gente for remontar a origem e a forma da nossa criação, a gente vai ver que todos nós partimos pelo mesmo princípio de simplicidade e ignorância. Caminhamos na Terra aprendendo as leis da afetividade. Então, são elementos eletromagnéticos que compõem cada alma, que faz que nós atraiamos para aquele ser ou sentimos de alguma forma repulsa, devido ao padrão emocional e mental que nós estabelecemos dentro de nós. Mas o que nos dá isso, a entender isso, que o outro é menor que nós,
que o outro não tem aquelas qualidades que eu procure. É o orgulho. É o orgulho de pensar que Deus criou seres excepcionais com qualificações que estão voltadas para a nossa pessoa. Isso é que faz esse entendimento e faz ter essa disparidade. Quando a gente vai na vila, com todos nós vai acontecer essa experiência, porque lá tem aqueles que estão um pouco mais sadios, uns que são mais doentinhos, uns que têm bastante higiene, outros que têm pouca higiene. A gente vai abraçar um ou outro, e no abraçar a gente vai ver qual que é a conotação do nosso sentimento com relação à vida a que nos envolve. Qual que é a maneira que a gente está ali se portando diante do nosso irmão, que no espaço e tempo pode estar com o corpo a mais desgastado pela experiência já vivenciada, pode estar dentro de condições que não está ali igual a gente chega no bebê, que a gente tem coragem de dar aqueles beijinhos com mais docilidade possível, porque está cheiroso, está banhado, está ali com aquela pele mansinha, está bem cheiroso. Desenvolve em nós, pelo orgulho, pela arrogância, pela vaidade, nós termos a condição de dar para ele um maior beijo de carinho, enquanto que uma pessoa, às vezes com o nariz escorrendo, e às vezes a gente vai ter aquela ânsia até de vômito, porque sente nós, pelo orgulho, pela arrogância, que caminhamos dentro da alma, porque o que é o escorrimento do nariz, senão uma secreção nasal, que é uma água produzida pelo organismo para expulsar alguns dejetos, ou a poeira que poderia entrar e comprometer o nosso pulmão, e que às vezes endurece, ou que às vezes escorre, dependendo da saúde ou da enfermidade que a pessoa está naquele momento. Quando é o nosso filho, nós vamos lá e limpamos às vezes até com a nossa própria roupa, e passamos a mão em cima, e depois alimentamos, porque não importamos. Quando é nosso filho, a gente vai lá, faz a troca da fralda, tira os dejetos, que são restos de alimentos que o organismo, com toda a sabedoria, o pai colocou que tivesse o odor para que a gente não reaproveitasse o próprio alimento, porque ele já tirou o substrato da energia que tem nele, então deve ser de lá fora. Então a gente pega, faz o asseamento ali da nossa criança, com total carinho, com total amor. E quando é uma pessoa que está num processo de mais envelhecimento, cujas fezes às vezes pode ter um pouco mais de odor, por causa do tipo de alimentação que a gente come, que às vezes tem muita acidez e produz um mau cheiro muito grande, a gente custa às vezes ficar num ambiente onde a pessoa está acamada. Por causa de quê? Por causa que de nós está desenvolvendo o amor, não está desenvolvendo orgulho, arrogância, e todos nós que não sujeitamos isso, provavelmente Deus vai dar a parte inerte do nosso coração, no nosso corpinho, e nós vamos passar naquele mesmo leito, para poder entender o quanto a gente deve valorizar a vida, as pessoas, e não o aspecto só negativo. Agora, o orgulho, que às vezes a gente nutre na afeição de uma pessoa que atirou uma boa nota numa faculdade, numa universidade, todo mundo aplaude, mas ninguém ajuda aquele que ainda não deu conta, que tem debilidade mental e que ainda não dá conta de alcançar o outro, mas que tem capacidade e dons que cada um veio no universo para trazer, cada um tem algo especial para apresentar nesse mundo nosso. Ninguém vem à mercê da inteligência maior, porque Deus é inteligência suprema, é sentimento sublimado, e se Ele é isso, somos filhos dele, todos nós trazemos essas características, trazemos sentimentos enobrecedores, capacidades que são natas em cada um de nós. Aí, quando começamos a entender o valor da virtude tão sacrossanta,
e ensinada pelo Cristo Jesus. A Santa Ceia é algo que, além de mostrar a fraternidade universal, pela qualificação de que cada um dos apóstolos, ou mesmo parte deles, eram de famílias diferenciadas, e que Jesus, tomando de um único pão, e que hoje a gente vê nas telas dos pintores mais famosos, uma mesa farta, cheia de iguarias, cheia de animais mortos. De forma nenhuma não foi a Santa Ceia. A Santa Ceia foi dentro de um simbolismo sagrado. É utilizado dois elementos primordiais na escala da informação divina. Um que é o vinho, que representa o sangue do Cristo, que representa a vida do Cristo, o exercitar de todas as práticas. E o pão, aquilo que dá sustentabilidade também ao corpo, que é aquele elemento divino que o Cristo veio trazer para nossas bocas esfaimadas da verdade divina. São gôndolas de pão que tinha de distribuir para 12 pessoas, contando com Jesus 13. Ele distribuiu a cada um pedacinho de pão, mostrando como deve ser compartilhado o processo existencial. Se a gente está passando por dificuldade, gente, não é por falta de recurso, não. Se está morrendo uma família ali por causa de falta de fome, está com fome, não é porque falta de pão, não, porque o pão material tem muito. Se a gente for no supermercado, nas prateleiras, a gente vai ver um nível de abundância bem grande. Se existe a falta desse recurso, é porque mordomos da estrutura física utilizam um patrimônio inenarrável de recursos, enquanto que um pai de família vive subalternamente com um salário mínimo. E nós muitas vezes segregamos na nossa bolsa quantidade de dinheiro suficiente para tratar de 10 famílias, 20, às vezes até 30 famílias, mas preferimos acumular, a ver aquilo que o Cristo nos ensina com bondade e amor. E olha a mensagem dele, tão profunda e tão grande, tentando tirar esse orgulho bestializado dentro de nós, quando ele pega cada pé de cada dos seus apóstolos ali e vai lavando. E quando chega no Pedro, com aquele orgulho, aquela vaidade, pensa, não, eu que tenho que lavar seus pés, e você que lava os meus, Aí Jesus fala que se ele não lavasse, ele não seria digno dele próprio. Porque muitos de nós, quando passamos por privações e provações, o nosso orgulho é tão grande que a gente impede da ajuda chegar para a gente. O Pedro estava representando ali o orgulho daquelas criaturas humanas que muitas vezes, passando por dificuldades, preferem viver a dificuldade do que ir lá e pedir o vizinho, ou o irmão, ou o amigo, algo que precisa. Olha, na minha casa hoje está faltando feijão, eu não trabalhei, a semana inteira eu estou à toa, porque eu não arranjei serviço, eu procurei. A gente tem que ter humildade para buscar também. Aquele ensinamento também prevalecia. Da mesma sorte que possamos doar, temos que tentar apto também a receber. E Pedro representava o nosso orgulho, a nossa arrogância, que muitas vezes, passando pela privação de alguma coisa dentro da nossa vida, seja de ordem emocional, de ordem mental, de ordem física, a gente não tem coragem de pedir a ajuda do outro. Ou fica um pouquinho aqui comigo, que eu estou sentindo solidão. Fica aqui, deita um pouquinho aqui comigo na cama, faz uma massagem nos meus pés, me ajuda nesse instante. Mas a pessoa é cheia de orgulho, de vaidade, de arrogância, não pode receber o toque de ninguém, não pode submeter porque está passando uma dificuldade. Jesus deu essa lei de humildade, falou assim, que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o servo de todos. Quer dizer, que não se colocasse na produção de engrandecimento. Não é sentar, porque às vezes as pessoas sentam na primeira fila. Jesus não falava nesse sentido de destaque,
porque ele mostrava para nós que todas as nossas qualidades deveriam ser exaltadas e mostradas, né? Se eu faço um bem, eu não tenho que esconder aquele bem, não. Eu tenho que esconder o orgulho e a arrogância de achar que aquele bem me torna mais capacitado do que o outro que não está fazendo bem. Não me torna. O que de bom eu produzo é para mim, porque o benefício é meu. Aquele que ama, qual que é o benefício que ele tem? De amar. Não é a mesma coisa de uma taça vazia que começa a se preencher de amor e depois transborda, vai dar para o outro. Quem que recebe o benefício? Somos nós. Então aquele que tem inteligência ajuda aquele que não tem, né? Igual a gente está num grande hospital, um está com o braço quebrado, o outro está com o olho danificado. O que está com o braço quebrado tem um outro sadio, o outro não está enxergando, ele leva um copo de água para o outro. Mas o outro pode transcrever, pode sublimar nível de sentimento que o outro ainda nem sonha que tem. Então cada um de nós não tem que ter essa preocupação de manter esse orgulho dentro do coração. Estejamos nós aptos a doar. Estejamos aptos a entender o mais velho tanto quanto o mais novo, em acariciar o velho, em acariciar o novo, e não ver diferença. Porque se nós passarmos um dia inteiro sem escovar os dentes, dormirmos e no outro dia acordarmos e passarmos novamente para o outro dia, provavelmente as pessoas que vão estar perto de nós não vão aguentar o cheiro. E o cheiro do animal que está no outro é o cheiro do nosso próprio animal, que é um corpo ainda animalizado, porque compõe ainda, né, através das bactérias, a degeneração. E nossas células estão trocando constantemente, elas morrem. E quando elas morrem, elas produzem odor, o cheiro. E que a gente, através, né, de uma incipiência, né, da natureza, a gente produz um perfume para cobrir o mau cheiro. Cobre o mau cheiro? Cobre. Mas altera o que a gente é, porque se a gente não tiver recurso para comprar aquele cheiro, o cheiro natural da gente vai ficar. A gente faz a barba, corta o cabelo, mas já pensou a gente não ter esse princípio de asseamento e não ter essas condições de estar bastante de acordo com a moda e nem de acordo com a higiene da moda, que é uma coisa que está na moda, a pessoa estar cortada, cheirosa e bem perante os outros. Mas vai adoecer, vai lá para a cama. Se esse perfume vai cobrir, não vai cobrir. Porque tudo que a gente tem que desenvolver é a alegria do nosso espírito, ter a humildade de poder estar nesse mundo e viver de forma mais humana, mais fraterna, sem exclusivismo, sem competitividade doentia. É diferente o que passa num carro, no Mercedes, como o que passa num Fusquinha, ou com aqueles que nada têm em termos de movimento, de maquinária. É diferente. O sangue de um não é igual ao sangue de outro, o corpo de um não é igual ao corpo de outro. Já pensou eu poder comer todas as iguarias da terra, mas em um determinado momento da minha vida física, eu desenvolvo uma bactéria dentro da organização estomacal que não me permite parar nada dentro do estômago. Pode vir todas as iguarias da terra, que a única coisa que às vezes o organismo vai aceitar é uma simples água, com recursos naturais, né, de alguns medicamentos que é aplicado através de soro, para mostrar para a gente que não é o que está na nossa mesa que nos qualifica como maiores ou menores. Não é a companhia de alguns que está na nossa companhia que vai mostrar a nossa grandeza ou a nossa pequenez. Podemos usufruir do carinho de uma criança, como também poderemos
exercer muita afetividade de um velhinho, com as mãos todas enrugadinhas, mas que nos demonstra tanta afeição, tanta bondade, que a gente vê pais pela segunda vez com avós, que se tornam tão meigos e fraternos, que os netinhos que não têm essa arrogância, esse orgulho, abraçam os velhinhos como se fossem deuses. Todo o carinho ali. E muitas vezes vê os pais maltratando e dana. Não pode fazer isso para o vovô não, nem para a vovó não. Vê a qualificação de sentido e de sentimento. A gente não pode ficar preso só nos vícios, só no orgulho. A gente tem que ver os processos da humildade. Se a gente olhar esse homem que despojou de todos os bens da terra, foi São Francisco de Assis, como ele tratava os mendigos, eram irmãos seus. Ele falava que Jesus era um mendigo, porque ele não tinha interesse nas coisas do mundo, porque ele falava que o mundo dele ainda não era esse mundo aqui nosso, cheio de arrogância, de orgulho, de prepotência. Qual que era as pessoas preferidas de Jesus, de São Francisco? Eram aquelas pessoas que passavam pelo ato, no âmbito da provação. Eram seres que eram reis, rainhas, que desciam lá no submundo humano, no questionamento da pobreza, mas que agora suas almas libertas daquela arrogância, daquela pompa, daquele orgulho, vinha na pobreza, e São Francisco acolhia com amor, com carinho, e via neles a esperança de um mundo melhor, porque não era mais reis nem rainhas, eram seres que valorizavam um ao outro, que compartilhavam o próprio pão, como a gente vê muitas vezes eles fazer pegadinha em rodoviária, em ruas, e a gente vê a solidariedade acontecer com uma pessoa que passa necessidade e com outras não acontecer nada. As pessoas agem de forma insípida. E aqueles que têm aquela falta, aquela carência, poder contribuir uma com a outra para o benefício. Isso é humildade. Humildade que o Pai faz desenvolver através das múltiplas vidas. Se hoje eu estou na toga de um rei ou de magistrado, amanhã eu vou vir sendo espoliado em todos os valores, vindo nas favelas do Rio de Janeiro para me aprender a valorizar a companhia, o respeito e o carinho através de um bloqueio. Não é desmerecimento, não é Deus nos transformando. E olha que todos nós chegamos na feição inocente no mundo. Não guardamos inocência não, somos criminosos de diversas épocas. Em diversas fases da humanidade já passamos por diversos processos de sofrimento. E fizemos sofrer e sofremos também. E hoje Deus nos deu o esquecimento, apagou, passou uma esponjinha, e todos nós é como se a gente estivesse começando ali a valorizar cada sentimento, cada pensamento, como se nada tivéssemos feito até hoje, como se fôssemos nós criaturas realmente inocentes. É a mágica divina, é um ser pequerrucho, que talvez foi o nosso inimigo no passado, e que Deus dá uma debilidadezinha que desenvolve a nós o grau de proteção por ela, e ela tem uma doença e a gente leva ela em todos os médicos para ela se curar. É transformando aquele elemento que antes era corrosivo, aquele ódio que era brutal, e hoje faz a gente ter o carinho por aquele ser que a gente vê que carece da nossa proteção. É a humildade de Deus para conosco, filhos da terra, transformando os nossos sentimentos. Que possamos visualizar aquele que era o governador da terra, que ninguém foi tratar na simbologia do mundo como um doutorado, mas simplesmente ele pôde brincar com todas as crianças da terra, pelo menos da sua região,
com total inocência e prazer de estar ali, vivenciando a simplicidade da vida para o aprendizado. Ele era um menino como qualquer um outro menino. Não trazia nenhuma facção de divindade, porque se ele assim o tivesse feito, se perderia toda a exemplificação. Espojou tudo nele, e ele brincou conosco, e ele esteve junto conosco, e nos ensinou a caminhar. No último dia lá, como mau ladrão e bom ladrão, apesar que ladrão, não tem nenhum mal nem bom, mas na simbologia daquele que, mesmo em meio à dificuldade, muitas vezes faz o erro, movimentando a inconsciência, que eu acredito que era mais uma pessoa inconsciente que praticava o mal, mas que pediu Jesus, que era tão grande, enquanto os outros, num estado de arrogância, perguntou para ele: se és você mesmo Cristo, desce aí, salva a ti mesmo. Quantas pessoas te ajudaram e agora não pode ajudar a você mesmo? E o outro, enraivecido por ver aquele distrato, fala: compadece-te de mim, Senhor, sou um pecador, tenho erro. É nós, compadece de nós, Senhor. Somos seres ainda arrogantes, criminosos de longa data, mas queremos alcançar o céu. Não um céu vazio, mas um céu de trabalho, de esforço para o nosso melhoramento. Como aquele homem lá da cruz, também junto com Cristo, nós somos prisioneiros da nossa ignorância, mas que através da sabedoria do Cristo, dia a dia, hora a hora, a nossa mente vai se iluminar para Deus. E nós não voltaremos da mesma forma que chegamos aqui na terra. Jesus abençoe a nossa consciência e nos ajude a crescer. Nunca pensando nas nossas fraquezas, mas nas virtudes que cada um de nós pode desenvolver. Que assim seja. Que assim seja. Agora vai cantar?